Reverendíssimo Padre Reginaldo Pedro, meu irmão no sacerdócio, amigo, caríssimo povo do Baixio, devotos de São Francisco, é para mim uma alegria, uma honra, mais uma vez, estar aqui a convite do mesmo Padre Pedro, Reginaldo Pedro, para com vocês vivenciar mais uma noite de novena em honra do glorioso patriarca de Assis, o nosso amado grande São Francisco. Deus é admirável nos seus anjos e nos seus santos. Isso é muito importante para podermos compreender o que Deus escreveu no coração desse jovem que nasceu em 1182 na cidade de Assis, na Itália, uma região chamada Úmbria, por assim dizer, a antiga Assis, que ainda hoje está lá para testemunhar o que significou esse jovem para o mundo e para a igreja. São Francisco, o seu nome de batismo não era Francisco, era João. Francisco foi o diminutivo da França, foi uma homenagem à França, pois o pai dele comprava tecidos na França e vendia na Itália, um comerciante de tecidos. E ele era de família nobre, e como todo jovem, tinha um desejo imenso de buscar felicidade. Um desejo imenso de buscar aquilo que preenchia o coração. Um desejo imenso de buscar uma alegria que não fosse passageira. Uma realização que não fosse momentânea. E como o mundo tem muitas opções, ele pensou em encontrar numa delas a felicidade. A princípio, queria fazer os gostos do pai, indo tomar aquelas cidades, tinha as guerras, as cidades maiores tomavam as menores. E eles iam para os campos de batalha. O pai queria que ele fosse assim, espécie de general, conduzisse a batalha. E ele até se empolgou com isso. Mas no caminho de uma dessas, ouviu uma voz que dizia: tu queres servir ao servo ou ao Senhor? E ele não entendeu. Depois, nessa busca de felicidade, nessa busca de alegria, nessa busca de Deus, essa borbulhar interior, São Francisco percebeu nos humildes leprosos, que ali também estava estampada a imagem viva de Jesus Cristo. Tudo que fizeres a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. O que define São Francisco é um total esvaziamento de si mesmo, e de toda e qualquer criatura que possa, bens materiais, que possa ser para ele uma segurança, que não seja Cristo. A sua única segurança foi Cristo. Então ele tirou a sua própria roupa e vestiu o leproso. E tirou a roupa do leproso, fedida, esfarrapada, e se vestiu. Desposou a pobreza radical, a pobreza pé no chão, roupa de estopas, corda na cintura, cabeça raspada, total seguimento Cristo, casto, pobre e obediente. São Francisco tinha uma consciência muito aguçada do pecado. Por isso ele era muito penitente. Ele se achava o maior pecador do mundo. Por isso se impunha muitas e duras penitências, o que fez com que vivesse pouco. Morreu aos 45 anos, por aí.
E por isso que ele morreu logo, porque ele fazia muitas e duras penitências. No princípio, para quebrar a própria natureza, para vencer. Ele vinha de família nobre. E viver como pobre era uma mudança muito grande. Muitas vezes ele saía pedindo o alimento da primeira refeição do dia e não queria guardar nada para a tarde. À tarde tornava a pedir. Nada pode se amparar no ser em Cristo. Total despojamento de si mesmo. Ele é uma página viva do Evangelho. Aquelas palavras do nosso Senhor: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, pega perfeitamente nele. Ele se humilhou para ser exaltado. São Francisco, pelo estilo de vida, juntou a si outros irmãos que quis seguir o mesmo caminho, o ideal de vida, de humildade, pobreza e grande oração, penitência e oração. E já em vida tinha muitos seguidores. Para a parte dos homens, juntou o Frei Elias e outros tantos. A parte das mulheres, eles fundou com Santa Clara, né? E os fiéis leigos depois também, chamada Ordem Terceira. Finalmente ele queria que a igreja desse uma aprovação à sua regra, porque não queria fazer uma coisa sem a aprovação da igreja. E por isso ele foi a pé, de Assis a Roma. É muito longe. É uns 200 quilômetros, sei por aí. A Roma. E então, ele chegando a Roma, que vinha ele mais 2 ou 3 companheiros, perguntou: onde mora o Santo Padre? E ensinaram: o Papa mora lá em Latrão, que é a basílica mais antiga de Roma, é a São João de Latrão, a maior igreja feita no tempo do imperador Constantino. É a mãe de todas as igrejas do Ocidente. É a Catedral de Roma. Era lá que o Papa morava, não era no Vaticano. O Vaticano foi depois, na época do Renascimento. Lá é a Catedral do Papa. É a sede, né, mais antiga da igreja de Roma. Então, ele foi lá, para a praça em frente à Basílica Bonita de São João de Latrão, e perguntou a um daqueles dignatários: é fácil falar com o Santo Padre? Responderam. Ele respondeu: reis, rainhas passam de semana na antessala. Se reis e rainhas passam de semana, um esmolé, mendigo, não vai falar, né? E aí os outros falaram: vamos embora, vamos voltar, não vai falar com o Papa. Aí São Francisco disse: vai. Se for possível falar com Jesus nas colinas de Jerusalém, será possível também falar com sua sombra na terra. Chamou o Papa de sombra de Cristo na terra, o doce Cristo na terra. Então, viram que o Papa não falava mesmo, eles formaram as tendas. Lá, um pouco mais em frente à Basílica, uma tendazinha, e lá eles viviam na esperança de falar com o Papa. Os irmãos, vamos para casa. E ele: não. Mas tudo vem de Deus. As coisas não são nós que planejamos o que a gente quer. Deus é quem está na frente das grandes ideais. O Papa Júlio III passou a noite sonhando que a igreja de São João de Latrão caía e um mendigo colocava no lugar com a mão. Sonho. A igreja vai cair, o mendigo bota no canto. Mas, pensando ser um simples sonho, de manhã, ele foi contar o sonho lá no café da manhã. Disse: olha, eu passei a noite sonhando que a igreja ia riando, e um mendigo botava no canto. Aí os seus auxiliares disseram: mas Santo Padre, por falar em mendigo, já faz dias que tem uns ali querendo falar com o senhor. Tem um chefe deles e outros 3 ou 2
Aí eles vá chamá-los. E foram chamar São Francisco para ser ouvido pelo Papa Júlio III. São Francisco sabia que Deus tinha isso reservado e era a hora de chegada. E ele mostrou a regra de vida que deveria ser aprovada pela igreja para não caminhar sem a igreja. É trabalho perdido. Caminhar sem a igreja não rende nada. E o Papa disse, mas quem pode viver isso aqui? De Santo Padre, aí é simplesmente o Evangelho. E o Papa autorizou a regra de São Francisco. E ele disse ao Santo Padre, tem mais, eu quero um cardeal da Santa Igreja Romana para proteger, orientar e tutelar a ordem. E o Papa designou, até hoje ainda tem, um cardeal da Igreja Romana, que é designado para acompanhar a ordem de São Francisco no mundo. Ele pediu. E voltou alegre, os pulos de alegria, porque agora sabia que aquele ideal dele iria se ampliar no mundo todo. E São Francisco, quando morreu, já tinha muitos frades, inclusive Santo Antônio, que era português, morava, natural de Lisboa, mas estava no momento em Coimbra, no convento dos agostinianos. Santo Antônio era agostiniano. Quando viu os frades de São Francisco, ficou querendo ser daquele jeito. É isso que é vida. E Santo Antônio, quando viu, aí pronto, não teve mais. Enquanto ele não entrou na ordem de São Francisco, deixou os agostinianos e passou a ser franciscano. Santo Antônio é natural de Lisboa, a capital de Portugal. Depois estudou em Lisboa, foi morar em Coimbra. E lá perto de Coimbra tinha um convento dos frades de São Francisco, os primeiros frades. E ele viu. E ainda mais uns frades foram mortos em Marrocos, trouxeram exércitos mortais para sepultar. Foram mortos, né, martirizados. Aí Santo Antônio disse, eu quero derramar o sangue por Jesus Cristo. Eu quero morrer por Jesus Cristo. E então Santo Antônio passou para a ordem de São Francisco. Como ele era estudado, São Francisco Antônio era estudado, doutor, né? Teologia, ciência sagrada. São Francisco chamava meu bispo com Santo Antônio, devido à grandeza de sua sabedoria. E finalmente, quando São Francisco já estava para o final de sua vida, recebeu no Monte Alverne os estigmas, né? Foi transverberado, transpassado. E é por isso que nós chamamos São Francisco das Chagas, de Canindé, de Juazeiro e daqui também. É o mesmo São Francisco de Assis, das Chagas e de Assis, né? E nós, brasileiro e cearense, São Francisco não é cearense, é italiano, mas nós, brasileiros, o consideramos que ele seja o nosso conterrâneo, embora os santos são para o mundo inteiro. A grande devoção a São Francisco, grande, né? Todos nós temos uma coisa com ele. Canindé, quem não já foi a Canindé, mas já foi o pai, já foi um irmão, uma avó. Tá, o caminho de Canindé é para nós o caminho da grande peregrinação. É Assis daqui do Ceará e do Brasil. São Francisco morreu na tarde, final da tarde, no dia 3 de outubro, para o dia 4 de outubro, não me lembro, 1222, por aí, para passar para a glória do céu. Viveu na terra a alegria do Evangelho. Viveu na terra a humildade, um retrato perfeito de Jesus Cristo. Foi imprimiu nele, como se faz com um papel, como tira uma xerox, né? A segunda via. São Francisco é um retrato perfeito de Nosso Senhor, casto, pobre e obediente. É um retrato de Cristo e um exemplo para o mundo. A igreja que ia caindo não era a igreja de pedra, era a igreja viva, que estava em ruínas também naquele tempo. A igreja estava em situação caótica. Mas a igreja tem uma promessa, né? As portas do inferno não prevalecerão, que Nosso Senhor disse a São Pedro lá em, né, Cesareia de Filipe, né? Quando São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Nosso Senhor disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.
Essa palavra aí sustenta tudo. Porque se não fosse, já tinha emborcado não sei quantas vezes. A igreja não se acaba porque ela tem uma proteção, uma promessa sobre ela. Diz em latim, porta inferi non prevalebunt adversus eam. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Quem pensar que a igreja vai se acabar, a igreja vai se derrotar, a igreja vai se aniquilar, está só se enganando. A fraqueza do povo é grande, inclusive do povo da igreja mesmo. Mas grande também é a misericórdia de Deus. Quando o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. E a igreja, a fraqueza dos membros, não atinge o corpo no sentido de aniquilar, né? Faz sofrer, né? Mas ela não se acaba. E São Francisco é a coluna da igreja, ele chamou, né? Ele é a coluna da igreja, ele levantou a igreja de Deus que estava por terra. Levantou, não fazendo outra igreja, como Lutero fez o protestantismo, não sei quem, João Calvino fez não sei o quê, né? Henrique VIII fez o luterano. Ele não saiu da igreja. No tempo de São Francisco, a igreja era pior do que no tempo de Lutero. Lutero é mais para cá. Cadê que ele foi fazer outra? Vamos reformar a igreja de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Vamos viver o evangelho, que aí a igreja cria sangue novo. Foi dar o testemunho dele. E isso para nós é uma maravilha, né? Esse anjo, homem, mas com o coração de um anjo e uma criança. Vocês estão de parabéns, porque tem esse grande santo da terra, que é o protetor dessa terra querida, de baixinho, e jamais vocês deixarão de louvá-lo e agradecer a Deus, que Deus é admirável nos seus anjos e nos seus santos. Quando o povo disser que vocês estão adorando imagem, que São Francisco não vale nada, aí vocês dizem, Deus é admirável nos seus anjos e nos seus santos, né? A grandeza de Deus resplandece nos membros do corpo de Cristo, que são os santos. Se não tivesse os santos, a igreja era morta. Igreja sem santo, né? Igreja sem santo é morta, né? Como é que conhece a árvore? Pelos frutos. A igreja é uma árvore da cruz, regada com o sangue de Cristo, cujos frutos da igreja são os santos. Houve naquele tempo e tem hoje também grandes santos. Quando a nossa geração passar, os que vão vir vão dar fé dos santos que nós temos. Vemos aí Irmã Dulce, né? Irmã Dulce dos pobres aqui da Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, João Paulo II e tantos outros, Padre Pio, tudo santo da agora, né? E nunca deixará a igreja de ter grandes santos e santas, homens e mulheres, em todos os tempos. Embora seja na terra pecadora a igreja, porque nós somos pecadores, mas é nós que somos, não é Nosso Senhor não. Nosso Senhor é o mesmo. A igreja durará até o fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.